vontade e psicomotricidade. É o último assunto que está no nosso cronograma lá. Será que é muito complicado? O que vocês entendem por vontade, povo? Se falando em psiquiatria, tudo é complicado. Ô, louca, Zônia, não fala assim. É verdade. É legal, mas que é uma viagem, é. Ser uma viagem não significa que é complicado. Cuidado aí com seus conceitos, são coisas diferentes. É sim. Pra mim é como se fosse sinônimo. Ter que viajar muito pra mim é complicado. Ó, deixa eu começar a contar algumas coisas para vocês, antes que a gente acabe o semestre de fato. Tudo bem que é tarde para falar isso, mas eu acho que eu falei isso no começo do semestre também. Daqui para o final do curso, esse é um dos poucos contatos que vocês têm com a psiquiatria especificamente. Embora a gente não esteja olhando para diagnósticos, Gustavo, você será chutado, por favor, volte, por conta da gravação, tá? Embora nesse semestre vocês não tenham um contato específico aí com a questão dos diagnósticos, a gente está mais focado em sinais e sintomas, né, e pensando alterações específicas que até se relacionam com as grandes síndromes, mas a gente não olha para elas diretamente. Semana passada foi o primeiro contato que vocês tiveram direto com isso, fora, né, o que aconteceu em outras disciplinas. É super importante que esses aspectos básicos de entender sinais e sintomas e conseguir entender o processo de anamnese, vocês guardem bem nesse momento. Então, assim, aproveitem bem essa prática que vocês vão fazer a partir de hoje, que eu ainda preciso colocar no aprender, tá? Não adianta procurar ela lá, que ela não está lá ainda mesmo. Mas eu vou colocar lá assim que acabar a nossa aula. Então, aproveitem bem esse processo de compreender como se faz a entrevista psiquiátrica, como se monta a anamnese psiquiátrica e como se monta um exame psíquico. Porque, na verdade, quando vocês chegarem lá no nono termo, isso já vai começar a ser colocado em prática. Porque vocês vão ser distribuídos para cenários práticos, num CAPS, no ambulatório de saúde mental, no laboratório de simulação, com um paciente simulado, e aí vocês têm que chegar lá, vocês têm que dar conta de fazer essa anamnese psiquiátrica. Então, minha experiência é que vocês chegam lá e ficam pensando assim, o que eu tenho que fazer? E aí a Zânia está falando sobre a viagem da psiquiatria, e algumas coisas, na verdade, são bastante simples. Vocês têm que entender que a anamnese, ela precisa ser um pouco mais subjetiva mesmo, ela precisa ser mais dialogada, ela precisa investigar mais como o sujeito está funcionando, não simplesmente se ele está funcionando. Não é uma coisa neurológica, não é saber se ele enxerga ou não enxerga, se ele mexe ou não mexe, mas é entender como ele faz isso. E eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro até o final dessa aula hoje, quando a gente falar em psicomotricidade. Então, lembrem-se dessa questão de dialogar bastante. Toda vez que vocês estiverem em contato com um paciente, que vocês comecem a perceber que tem alguma coisa ali que talvez seja psiquiátrica, prolonguem a anamnese, prolonguem as perguntas, façam perguntas menos objetivas, que deem mais chance do sujeito falar, porque aí vocês vão ter muitas condições de entender como está o processo de atenção, de memória, de senso-percepção, saber se tem alguma coisa ali psicótica no paciente, e isso vai dar dados bastante ricos para vocês. E aí, deixa de ser um monstro. Aí fica bem mais tranquilo. Certo? Para de me enrolar. O que é vontade? Quem vai contar o que é vontade? Do que vocês têm vontade agora? Sejam honestos. Tanto quanto possível. Passar no segundo semestre. Que a Fazer o quê? pandemia passe. Passar no segundo semestre. Passar no segundo semestre. O que você falou, Zânia? Eu quero que a pandemia passe. Eu quero que a pandemia passe. Isso é um desejo bem interessante. O que mais? Só isso? Eu acho interessante, por isso que eu falei que é uma viagem interessante, porque eu tenho vontade que a pandemia passe, porque eu tenho várias vontades em cima da vontade da pandemia passar. Perfeito.
Mas qual é a vontade que vocês têm que vocês podem resolver agora? Ou poderiam resolver agora? Dormir? Mais. Boa. Dormir. Ótimo. O que mais? Comer. Comer. Você não almoçou, não? Com certeza. Ainda não. Com certeza comer. Almoçar. Ganhar um ponto em psico. Ganhar um ponto em psico. Vocês estão precisando de um ponto? Deixa eu ver essas notas aqui. Como é que tá? Ah, eu tô, professor. Pode me dar se precisar. Ai, ai. Eu vou virar pra cama. Ai, Todas as vontades de vocês são conscientes, povo? eu acho que não. E o realizar das vontades de vocês, isso é consciente? Sim. Acho que também não, dependendo do que for. Eu acho que vocês já sabem um pouco do que a gente tem para discutir hoje. Talvez não tão tecnicamente, mas tem uma ideia. Então vamos lá. Começar a conversar algumas coisas. O conceito de vontade, povo, novamente, ele está lá tanto no livro do Elie Chenot, de Psicopatologia, quanto no livro do Dalgar Rondo. Ambos trazem capítulos bem interessantes para falar desses processos, vontade e psicomotricidade. E as definições, elas são bastante semelhantes. Elas podem divergir em alguns pequenos aspectos, mas elas são bastante semelhantes. Tá? O Chenot, ele traz vontade como a escolha entre várias possibilidades de ação. E isso é algo um pouco mais profundo daquilo que vocês estavam falando sobre querer fazer alguma coisa. Eu já vou chegar nesse querer fazer alguma coisa. Mas a definição de vontade em si seria escolher quando eu tenho muitas possibilidades de ação, que está implícito naquilo que vocês estavam falando. Tem muitas coisas que vocês poderiam fazer agora. Vocês poderiam ir passear, vocês poderiam dormir, que foi escolhido, vocês poderiam comer, vocês poderiam ficar na aula, mas a vontade maior, né, para cada um de vocês é uma coisa. A Isabela não comeu, ela quer comer, e eu não vi quem falou, acho que a Mariana falou, dormir, então, né, depende aí daquilo que para vocês é mais apetitoso nesse momento. Então, essa escolha, ela tende a ser consciente, em grande parte ela é consciente, se ela não é consciente, provavelmente a gente está olhando para um processo um pouco tangente à vontade, e ela parte dos nossos impulsos. Eu não tenho dúvidas que um impulso presente na Isabela agora é fome, e na Mariana deve ser cansaço. Então, esses impulsos, eles influenciam qual é a nossa vontade, qual é o nosso querer. E claro que fatores socioculturais, intelectivos, cognitivos, do pensamento de vocês também influenciam a vontade de vocês. Não dá para a gente ter vontade de coisas que a gente não conhece em uma civilização. Então, se eu não sei que alguma coisa existe, eu não posso querer. Então, fatores socioculturais têm aí a sua parte. O Dalgar Rondo, ele estende um pouquinho tudo isso aí que está sendo colocado, ele traz a vontade como uma dimensão complexa da vida mental, e claro que isso faz sentido, a partir do momento que você tem uma possibilidade de escolha entre várias possibilidades de ação, que é influenciada por impulsos e por outros fatores mais. Por isso é uma dimensão bastante complexa. Aliás, se vocês têm amigos e amigas em crises existenciais, vocês sabem o quão complexo pode ser a vontade, porque de vez em quando a gente encontra uns amigos que têm vontades contraditórias, têm vontades de uma coisa num momento, depois, 5 minutos depois, tem vontade de outra coisa, e você fala, meu, esse cara tá perdido na vida. Às vezes a gente fica assim mesmo, tá? E aí a vontade se torna algo muito, muito complexo. Para o Dalgar Rondo, depende de instinto, que envolve fatores genéticos, depende do afeto, depende da nossa cognição e depende daqueles fatores socioculturais. E aí entram termos que a gente precisa ter uma ideia do que eles querem dizer, né? O instinto, um comportamento complexo que depende daqueles fatores genéticos. A maioria deles a gente vai executar desde que a gente nasceu, por mais complexo que seja.
tá? Então, são comportamentos que estão totalmente pré-programados nos nossos genes. A psicanálise traz um termo um pouco novo para isso, que é o termo pulsão. Vocês devem ter falado disso com o Samuel lá atrás, lá nas primeiras aulas, né? O único detalhe é que a pulsão, ela, na verdade, é uma mistura, tá, de fatores genéticos e fatores ontogenéticos, do desenvolvimento do sujeito, da história do sujeito, porque nós podemos ter aí alguns impulsos internos que dependem de coisas que a gente adquiriu ao longo da vida, não simplesmente dos fatores genéticos. Na verdade, por Freud, essas coisas podem até se chocar e gerar aí até processos psicopatológicos, tá? Basicamente, o instinto traz algumas necessidades básicas. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho cansaço, eu preciso descansar, eu tenho o desejo sexual, isso faz parte dos nossos instintos, então, necessidades básicas que precisam ser resolvidas à medida que elas aparecem. Isso tudo pode ser diferente do conceito de desejo, que é bastante daquilo que vocês expressaram quando eu perguntei para vocês sobre vontade. Vocês expressaram aquilo que vocês querem, aquilo que vocês anseiam, aquilo que vocês desejam satisfazer. Voltar a sair pós-pandemia, descansar, desligar esse computador que a gente não consegue mais desligar. Então, os desejos, eles são uma parte que está bastante relacionada ao nosso afeto, àquelas coisas que nós gostamos, que nós queremos, que nós almejamos, e que vão influenciar fortemente a nossa vontade. O Dalgalarondo também traz o conceito de inclinação, que é uma tendência que nós temos a alguns desejos, a algumas coisas que nós buscamos ou gostamos. Isso também está relacionado ao nosso afeto. E isso definitivamente deve vir de fatores socioculturais. Nós ficamos inclinados porque nós aprendemos coisas que nos apetecem, que nós gostamos e tudo mais. Então, isso é só uma demonstração da nossa vontade ao longo do tempo. As coisas que nós particularmente já nos interessamos. E, por fim, se vocês forem lá para o campo da psicologia, que meio que sintetiza isso um pouco mais, tudo isso pode vir dentro do campo de motivação. Motivação tem a ver com fatores intrínsecos que meio que predizem qual é a nossa vontade. O que será, qual deve ser o nosso comportamento voluntário e para onde ele deve se dirigir, né, parte desses fatores internos de motivação. Certo até aqui? Então tá bom. A questão de exibir e efetivamente tentar resolver uma vontade envolve aquilo que é chamado de processo volitivo. O processo volitivo ele tem algumas etapas que se iniciam talvez ali nos desejos e vão até a execução de um comportamento efetivo que busca satisfazer aquela vontade. Então, o processo volitivo ele começa ali com uma intenção, com um propósito, que está relacionado a uma tendência à ação. Depende dos impulsos, das inclinações, dos desejos, das coisas que vocês gostam. Então, tudo começa com uma determinada intenção. Para deixar absolutamente claro, alguém tem intenção de morrer? Alguém tem intenção de pegar Covid? Alguém tem intenção de sofrer um acidente? Ninguém tem intenção de coisas ruins, certo? A gente tem intenção de coisas boas que relacionam-se aos nossos impulsos e às nossas... Processos patológicos, né, professor? Talvez, exceto nos processos patológicos. Concordo, Júlia. Mas ainda assim, provavelmente, raríssimos casos você tem pessoas que tendem, desejam, tá? Têm vontade de algo que seja ruim. Mesmo pessoas que se ferem, que se machucam, fazem isso porque sabem que machuca. E a intenção é exatamente se autopunir. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Então, a intenção, em geral, ela tem a ver com coisas boas, a não ser que você realmente tenha um impulso muito, muito, muito alterado, tá? Após uma certa intenção, e provavelmente a apresentação de algumas escolhas, vocês vão para uma fase de deliberação ou análise, onde vocês essencialmente vão ponderar, em geral, conscientemente, sobre
quais são as alternativas de ação de vocês. Vocês precisam escolher. Vocês vão olhar as análises, as possibilidades, aquilo que vocês têm chances de executar, e vocês vão escolher o que vocês gostariam de fazer, ou o que é efetivamente a vontade maior de vocês. O problema, inclusive, é quando a vontade é mais de uma coisa, né? Aí a gente precisa escolher qual é a nossa maior vontade. Isso, em geral, é consciente. Claro que alguns comportamentos inconscientes podem acontecer, claro que às vezes a gente pode até fazer ações que são não muito lúcidas, não muito efetivamente conscientes, mas em geral o processo de deliberação ele será consciente e a ação também será consciente. Quando você tem possibilidades aí bastante diversas, essencialmente você vai ponderar fatores positivos e negativos de cada uma delas. As nossas ações têm consequências e nós, em geral, conseguimos prever essas consequências. Parte dessas consequências podem ser negativas, né? A Isabela estava com vontade de comer, né? Vamos encher a cara de sorvete só. Isso tem consequências, né? Eu posso desenvolver diabetes, eu posso engordar, eu posso passar mal por conta de lactose, sei lá. Existem muitos fatores negativos a serem considerados. O positivo é que provavelmente eu vou gostar bastante, né? Já que é bastante açúcar, já que isso é agradável do ponto de vista de recompensa, mas tem fatores negativos a serem considerados. Então a gente vai fazer isso, ponderar fatores positivos e negativos para que a gente possa efetivamente escolher. Que é a próxima etapa. A partir do momento que você faz toda a deliberação, em algum momento você vai ter que chegar numa decisão, numa escolha do que vai ser a sua ação. Isso é o nosso clímax do processo. O clímax é você efetivamente escolher o que será a sua ação. E isso provavelmente se segue muito rapidamente para uma etapa de execução que envolve atividade psicomotora e uma ação voluntária. Na imensa maioria dos casos, uma ação voluntária. Tá? Então, provável que vocês tenham aí muitos desejos, muitas intenções, alguns que podem ser executados daqui 5 minutos, outros que podem ser executados talvez daqui só 6 anos, não sei. Vocês têm intenções médicas, elas não vão ser executadas na semana que vem, elas vão ser executadas daqui a alguns anos. Isso significa que vocês têm muito tempo para deliberar. Provavelmente vocês vão trocar as escolhas de vocês no meio do processo, inclusive. Então, isso aqui vale para qualquer que seja a nossa vontade e a nossa escolha a ser feita. Mas o curso temporal de tudo isso pode mudar bastante, né? Porque a minha deliberação ela pode ser muito, muito, muito demorada. Após a minha decisão, eu posso ainda não conseguir executar a minha ação, e por aí vai. Tá? Mas acho que vocês têm uma ideia de como tudo isso funciona. Em termos neurobiológicos, quem está intimamente relacionado a esse processo é o nosso córtex pré-frontal. Vocês já cansaram de me ouvir falar de córtex pré-frontal? Farei mais isso ainda, tá? É porque aqui que tudo acontece, povo. Aqui que a gente essencialmente está consciente daquilo que nós estamos fazendo e definitivamente essas regiões todas estão relacionadas ao nosso processo deliberativo e de escolha, tá? Basicamente a gente faz essa divisão em 3 regiões do nosso córtex pré-frontal: a orbitofrontal, que está aqui principalmente próximo aos nossos olhos, na verdade ao osso aí em cima dos nossos olhos, um córtex pré-frontal ventromedial, está nessa face medial, e dorsolateral, aqui nessa parte externa ou lateral do nosso cérebro. E cada um deles tem um papel distinto aí nesse processo. O córtex orbitofrontal, ele definitivamente está ativo no processo de análise, especialmente quando tem risco envolvido com o nosso processo de decisão. Quando você tem análise de risco necessária, porque ou você vai se machucar, ou você vai ter perdas, né, não somente ganhos, quando você não tem certeza qual será o ganho, então aí o córtex orbitofrontal ele aparece, e ele impacta a tomada de decisão a ser feita, tá? O córtex ventromedial, ele parece ser bastante importante para avaliar aí probabilidade de recompensa. Então, ele é a parte que o afeto entra em questão, porque ele fica se ativando sempre que você tem altos ganhos aí de recompensa a serem considerados.
Então, ele fica falando para vocês, olha, faz isso, faz isso, faz isso, a gente vai ganhar açúcar, etc., né? Faça isso. Então, ele é a parte bastante relacionada à questão aí de impulsos mais internos, desejos e afetos. E é uma região, inclusive, que a gente encontra alterada na depressão, tá? O funcionamento dela não está o que se esperaria. E a dorsolateral, que tem tudo a ver com aquela memória de curta duração que nós falamos lá atrás, ele parece monitorar as estimativas de ganhos. Parece que num processo bastante consciente mesmo para que a gente tome a melhor decisão possível. Se a gente tem uma região do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro de forma geral, para pensar em termos de racionalidade, é esse córtex pré-frontal dorsolateral. E ele é tudo aquilo que a gente vê ativo quando a gente pensa em processos lógicos e racionais. Então, ele parece impactar bastante o processo de decisão depois que todas essas avaliações foram feitas, depois que o córtex pré-frontal ventromedial deu o seu grito, o órbito frontal também. Então, o dorsolateral vem aqui, bate o martelo para falar essa que vai ser a decisão. Pelo menos até onde a gente consegue entender essas áreas todas funcionando. Certo? Vocês estão mais para o ventromedial ou vocês estão mais para o dorsolateral? Sempre que a gente fala em emoções, povo, vem essa ideia de decisões e vontade, ser mais racional, menos emocional e etc. Existem muitos autores que falam que isso é totalmente errado, totalmente absurdo, porque a gente não consegue tirar emoções do jogo, e não consegue mesmo, porque as emoções são automáticas e não solicitadas. Então, esqueçam essa história de tomar uma decisão racional, né? Na verdade, o Antônio Damasio, que é um cara que estuda bastante isso, ele inclusive fala que razão é alguma coisa que a gente só obtém depois da avaliação emocional. O Antônio Damasio não tem como nós fazermos razão e tomarmos decisão sem avaliação emocional. Isso é automático, isso já entrou no processo. Então, na verdade, a gente precisa sim pensar quais são os ganhos, quais são as perdas, como nós nos sentimos em relação a uma determinada decisão, porque as emoções elas estão lá em jogo. Só, obviamente, não pensem só na recompensa. Tá? Acho que isso é a parte racional do processo. Não olhar somente pela recompensa, mas olhar também pelas perdas e pelas consequências negativas que uma determinada decisão ou vontade traz para vocês. Tá? Ok. E aí a gente pode partir para as nossas alterações relacionadas à vontade no primeiro momento. Como sempre, a gente vai falar das quantitativas e depois das qualitativas. Das alterações quantitativas, pessoas, na verdade é muito simples, né? A gente tem a possibilidade de menos vontade ou mais vontade. É basicamente só isso. Então a gente fala numa hipobolia, quando a gente tem um rebaixamento da vontade, ou talvez até uma abolia se não houver vontade alguma, né? Claro que um sujeito sem vontade alguma, ele vai ser um sujeito, inclusive, apático. Não vai nem se manifestar em direção a nada no ambiente, porque se ele não tem vontade, ele provavelmente vai ficar lá quietinho, simplesmente vivendo, tá? Então, a hipobolia seria uma diminuição da atividade volitiva, tá? A abolia, uma não existência da atividade volitiva ou simplesmente da vontade. Então, nós veremos apatia, especialmente na abolia, uma indiferença afetiva aí em relação a tudo no ambiente. Pode aparecer fadiga, física mesmo, tá? E definitivamente deve existir dificuldade de decisão. Uma pessoa hipobúlica, uma pessoa sem vontades, é aquela pessoa que você fala assim, olha, vamos lá tomar sorvete, ou vamos lá fazer tal coisa, vamos fazer isso ou aquilo, e sempre que você apresenta mais de uma opção, ou várias opções para essa pessoa, ela não decide, ela não quer, ela não fala, ela não tem vontades. Aquelas pessoas que você aprende a querer matar na vida, porque ela não te ajuda, ela não, parece que não quer participar do processo com você, mas é porque falta vontade mesmo, tá? E isso deve ser observado, porque isso pode ser um sintoma de alguma coisa maior, tá? A hipobolia, por exemplo, ela é muito comum na depressão. Ela também aparece em alguns processos psicóticos. Na esquizofrenia, frequentemente ela pode aparecer por conta daquelas desconexões pré-frontais do sujeito,
que vão fazer ele também perder vontade, ficar apático, apresentar essa indiferença afetiva, tá? Então, se você tiver um sujeito que isso aqui está muito expresso, eu preciso olhar com cuidado, tá? Assim como sujeitos em que a vontade está lá no teto, isso também não é normal, tá? A hiperbolia seria um aumento da iniciativa, porque isso frequentemente vai provocar que o sujeito, né, reaja mesmo, e do interesse em relação ao mundo. Então, ele tem mais vontades, ele tem mais desejos, ele tem mais ação, inclusive, ao mundo, né? Parece que sobra força, sobra energia, sobra disposição. O sujeito dorme menos, isso pode acontecer, de tantas coisas que ele deseja, que ele quer fazer e de que ele tem vontade. Pode aparecer desinibição, no sentido de escancarar mesmo vontades, desejos e impulsos internos, inclusive sexuais, tá? E definitivamente deve ter aumento da ação, tá? Na mania, isso é bastante comum. Vocês falaram de mania semana passada? Ou de transtorno bipolar, onde definitivamente aparece mania, tá? Então, na mania isso é bastante comum. O sujeito tem muita energia, tem muito interesse, tem muita iniciativa, tem muita vontade, quer fazer muitas coisas. Ele também é sempre muito capaz de fazer todas essas coisas, muito competente. Então, esse tipo de sintomas devem ser avaliados, né, se não representam um aumento da vontade, e se, em última instância, não representam um processo psicopatológico que mereça ser visto. Ok? Professor, Diga, Júlia. pode estar relacionado a um processo não patológico? Pode estar relacionado a um processo não patológico, porque pode ser só um aumento mesmo do seu interesse no mundo e da sua motivação interna para fazer coisas. A questão de ser ou não um processo patológico, Júlia, é sempre avaliado em relação a gerar problemas para o sujeito. Se esse excesso de vontade começa a atrapalhar o sujeito em âmbito de trabalho, familiar, social, aí a gente pensa em patologias associadas. Mas se o sujeito só está muito motivado e conseguindo fazer muitas coisas, deixa lá, por que você vai atrapalhar isso? Isso é bom, na verdade. E eu não tenho dúvidas que assim que a gente tiver liberação das nossas restrições, a gente vai ver bastante pessoas aí mais motivadas, com mais interesse, com mais desejo, querendo sair, querendo fazer coisas, porque a gente está aí há 1 ano e meio restrito, né? E essa motivação ela vai ter que aparecer em algum momento, que está aí guardada dentro de nós. Então, sempre com cautela que a gente precisa pensar nos processos patológicos, tá? Gatinho, por exemplo, ó, subir na mesa agora, o que vai me impedir? Nada. Acontece, gatos fazem isso. Em relação às alterações qualitativas, povo, vocês sabem que essa aula não vai acabar agora, né? Então, não tenho dúvidas, a gente tem muito mais alterações qualitativas do que quantitativas. E, de novo, isso é normal na psiquiatria. Por quê? Porque eu estou querendo avaliar a qualidade, eu estou querendo avaliar como o sujeito funciona. E aí a gente tem realmente mais alterações em como o sujeito funciona, como a vontade dele funciona. E aí aqui entra um parênteses importante, um parênteses para a gente falar sobre impulsividade e compulsividade. Isso são alterações marcantes em relação à vontade. Quando a gente tem processos de impulsos aumentados, ou até mesmo de incapacidade de interromper ações aumentados, a gente vai ter problemas. E isso aqui é um capítulo à parte, porque isso aqui, por exemplo, tem íntima relação com a adicção, com o uso de substâncias que não deveriam ser usadas, ou são usadas muito mais do que deveriam, como álcool e cigarro, que são lícitos. Então, essencialmente, na adicção a gente tem aí impulsividade aumentada e compulsividade aumentada com certeza. O Stahl, um dos autores aí, que tem um excelente livro de psicofarmacologia, ele tem um capítulo inteiro dedicado a falar sobre adicção, e é interessante, inclusive, que ele começa esse capítulo falando assim, olha, a gente deveria ter uma categoria para falar de transtornos impulsivos compulsivos, e eu acho que isso é uma brincadeira realmente muito interessante, porque não que exista uma classe de alterações específicas para a impulsividade e compulsividade, mas isso é um
sintoma presente em muitas condições. Tem uma série de transtornos por uso de substância onde você tem esse tipo de sintoma. O toque, você tem esse sintoma, compulsão. Em transtornos alimentares, você tem esse sintoma. Então, tem muitas condições onde esses sintomas podem aparecer. E, definitivamente, né, em última instância, isso mostra pra gente problemas com a vontade, porque essa vontade, ela, na verdade, o processo volitivo, ele está muito alterado. O processo volitivo, ele não acontece como deveria. Mas deixa eu definir aqui primeiro algumas coisas para vocês. Impulsividade, povo, é algo que vocês devem pensar como alguém que não consegue evitar de agir. Ele só age, tá? Ele só vai e faz. É uma coisa realmente muito impulsiva. Ele não pensa, ele faz. Então você tem uma incapacidade de não iniciar ações. A compulsividade, ela é uma incapacidade de interromper ações, ou de não terminar. Então, o sujeito começou, ele pode até ter demorado para começar, mas ele começou, ele não consegue interromper mais. Ele perpetua aquele comportamento, mesmo que ele seja ruim. Então, são duas coisas que a gente sempre trata como juntas, porque elas estão realmente muito próximas. Normalmente, um sujeito que é compulsivo também apresenta impulsividade, mas a execução da ação, ela tem a sua diferença, porque eu tenho problemas em relação ao seu início, ele sempre acontece, e o outro eu tenho problema em interromper aquela ação, eu não consigo fazer isso, tá? Então, para impulsividade, povo, falta planejamento, falta análise, acho que isso está no outro slide, tá? Na impulsividade falta análise, não tem deliberação, o sujeito não delibera, ele tem uma vontade, ele tem uma intenção, e ele executa essa intenção diretamente. Na compulsividade, povo, falta córtex pré-frontal, tá? Falta uma capacidade de reavaliar e de conseguir interromper aquela ação, mesmo que ele esteja sendo dito sobre isso. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que faz uso compulsivo de qualquer que seja substância, pode ser álcool, que é uma droga lista. Você fala com o sujeito, olha, você está bebendo demais, você está passando dos limites, você não está conseguindo ficar sem isso aí. E, mesmo assim, o sujeito vai falar, não, eu tenho controle, eu dou conta, eu só faço quando eu quero. O sujeito só faz quando ele quer, mas ele faz todo dia. O sujeito só faz quando ele quer, mas ele não consegue fazer nada sem ter a bebida. E isso é válido para várias outras drogas, tá? E mesmo quando ele começa a tomar na cabeça, mesmo quando ele começa a ter problemas, perder amigos, perder trabalho, perder sei lá o quê, claramente consequências negativas estão acontecendo e mesmo assim ele não consegue reajustar o comportamento. Então isso é marca clássica de um comportamento compulsivo, com consequências muito graves, inclusive. Nesse capítulo do Stahl, povo, ele traz aí, inclusive, uma hipótese muito aceita, muito consensual, sobre como funcionariam aí circuitos específicos que tentariam regular esses processos. Nós temos, lá em regiões subcorticais, né, no nosso corpo estriado, ventral, centros de recompensa, que realmente dão para nós boa parte dos impulsos básicos que tendem a nos mover para um determinado comportamento. E esses circuitos, eles se comunicariam com o tálamo, que se comunicaria com o córtex pré-frontal ventromedial, e esse córtex pré-frontal ventromedial é que seria o responsável por participar do processo de deliberação e, essencialmente, se preciso, inibir essas vontades do nosso estriado ventral para que o nosso comportamento seja o mais adequado possível, para que eu não inicie sem pensar as ações. E, segundo o Stahl, esse circuito provavelmente está deficiente no caso da impulsividade, porque o sujeito não consegue fazer esse processo inibitório. E aí ele simplesmente inicia as ações sem pensar muito. E nós temos várias evidências na literatura disso, tá? De diminuição da atividade pré-frontal em sujeitos que são impulsivos. A compulsividade, por outro lado, ela estaria relacionada a aspectos motores específicos, porque você já está executando a ação, então isso envolveria o estriado dorsal, que é uma região de controle motor, que também se comunica com o tálamo, mas nesse caso,
que sofre ação do córtex pré-frontal ou orbitofrontal. Esse cara que eventualmente não conseguiria bloquear a execução das ações que parte ali do estriado dorsal. Então, de novo, numa falta de capacidade, de competência do córtex pré-frontal, a gente persistiria em comportamentos, mesmo quando eles são inadequados, tá? Eu não lembro o número do capítulo exato em que isso está lá no STAL, eu acho que varia também com a edição do livro, mas o STAL é um livro que a gente tem na biblioteca virtual, na minha biblioteca. Se vocês procurarem lá, vocês vão ver que tem um capítulo específico de adicção, eu super recomendo. É um capítulo bem interessante para ser lido, para quem quer saber um pouco mais sobre impulsividade e sobre adicção especificamente, tá bom? Bom, e aí vamos lá então, povo, entender como esses atos impulsivos essencialmente acontecem, tá? Eles são súbitos, eles são incorruptíveis, eles são incontroláveis. Eu não sei se vocês conseguem pensar nesse momento qual foi a vez na vida que vocês fizeram alguma coisa de forma impulsiva, mas eu tenho certeza que todos vocês têm trocentos exemplos, tá? Um beijo que foi dado sem pensar, uma compra que foi feita sem pensar, uma aula que foi matada sem pensar, enfim, não sei. Não sei qual é aí o ato impulsivo que vocês já fizeram, mas eu tenho certeza que se vocês se lembrarem de como estava o pensamento de vocês e de onde talvez vocês gostariam de ter ido, vocês vão perceber que nesse momento vocês agiram de uma forma diferente. Então, há experiências próprias aí que podem nos ensinar um pouquinho também. E talvez vocês consigam entender que houve ausência de etapas cruciais no processo. Não teve deliberação, não teve decisão. Você partiu praticamente da intenção para ação. Você não passou pelas etapas cruciais ali no meio do caminho. Se você passou, se você está lembrando de alguma coisa que você acha que é impossível, mas você sabe que você teve a chance de parar, pensar antes de executar, então você só quis mesmo, tá? Foi só a sua escolha e o culpado é só você mesmo. Agora, se você não se lembra de ter ponderado sobre o que você deveria fazer, é porque você realmente agiu de uma forma bastante impulsiva. Claro que é discutível se a gente nunca faz nada de deliberação nos atos impulsivos. Talvez para muitos deles exista alguma mínima deliberação, mas ela definitivamente não é suficiente para que a gente haja de maneira não pensada, tá? Em geral, povo, a gente diz que esses atos impulsivos, eles são egocintônicos. Eles estão em sintonia com o nosso eu, com o nosso querer. Por quê? Porque o indivíduo, ele não vai trazer nunca para vocês o ato como sendo inadequado. Por mais que ele não tenha sido pensado, ele partia de uma intenção clara do sujeito. Então, a gente diz que essa ação ela é egocintônica. Isso é algo que vocês precisam considerar na avaliação de vocês de um sujeito. Perguntem para ele sobre a ação e sobre como ele se sentiu. Se ele entende aquele ato como sendo adequado, se ele entende aquele ato como sendo da vontade dele, isso é uma dica para vocês de que se ele foi inadequado, ele foi impulsivo, mas não necessariamente compulsivo. Quer dizer, partiu de uma intenção que era do sujeito. Ele não deliberou, mas ele queria. E ele reconhece aquela ação como algo que é dele, tá? Não são atos que vão contra valores de moral, que vão contra os desejos do indivíduo. Então, eles só são não pensados, mas eles são desejados, tá? E claro que a gente pode pensar em impulsos patológicos, especialmente se a gente pensa em coisas como a adicção. Patológicos porque o sujeito não consegue evitar, ele passa a fazer tudo de forma não deliberada. E óbvio que isso deve trazer consequências, tá? Para alguns sujeitos, isso pode estar associado a uma incapacidade à frustração. O sujeito não consegue ouvir o não, ele não consegue não ter aquilo, ele não consegue deixar de satisfazer um certo desejo, um certo querer, uma certa vontade. Então, essa incapacidade à frustração, ela também pode ser o motivo pelo qual algumas pessoas vão agir impulsivamente. E claro que para pessoas que sempre, né, não têm um não dito para elas e sempre fazem aquilo que elas querem, as coisas podem ser sempre bastante impulsivas.
porque ela não tem nada a deliberar, né? Quando ela eventualmente teria uma consequência negativa, alguém vem lá e põe panos quentes, alguém vem lá e resolve o problema. Então, se eu nunca tenho consequências negativas para aqueles meus atos, eu posso só sair fazendo as coisas que está tudo certo. Ok? Não sei se isso acende algumas luzes aí, mas eu imagino que alguns de vocês já viram essas coisas acontecerem com vocês ou com os outros, tá? E isso sempre vale a gente pensar. Com relação a atos compulsivos, povo, é tudo um pouco diferente. Existe deliberação. O sujeito pensa sobre, e ele tenta evitar, mas ele frequentemente não consegue, tá? Porque você tem lá um circuito que está prontinho para executar aquela ação, meio que sequestra o foco da atenção, a capacidade do sujeito, e a ação, no final das contas, acontece. Mas ela foi deliberada e houve uma tentativa de se evitá-la, embora não tenha sido bem sucedida. No final das contas, a gente diz que esses atos eles são egodistônicos. O sujeito não se agrada daquilo que está sendo executado ou foi executado, tá? Essas ações, elas são relatadas como indesejadas, elas são relatadas como inadequadas, elas podem ser contrárias a valores de moral. Então, o sujeito, ele se incomoda, na verdade, com aquilo que ele mesmo está fazendo, mas ele não consegue interromper aquela ação, tá? E aí, esses atos compulsivos, eles podem ser desde coisas muito simples, como ficar se coçando, ou ficar se cutucando, ou ficar mexendo no cabelo. Tem trocentos exemplos de atos muito simples que podem ser realizados. Ou podem ser rituais bem mais complexos, rituais compulsivos, que envolvem conjuntos de comportamentos ou de movimentos complexos. Como, por exemplo, tomar banhos repetidas vezes. Aí a gente entra naqueles rituais do TOC, dos transtornos obsessivos compulsivos mesmo, onde o sujeito precisa lavar a mão várias vezes, precisa fechar a porta várias vezes, precisa checar a bolsa várias vezes. Tem N exemplos que podem ser dados de rituais compulsivos que precisam ser executados várias vezes. E no TOC, especificamente, eles quase sempre são egodistônicos. O sujeito não quer fazer aquilo, ele não gosta de fazer aquilo, mas ele não consegue evitar. Ele até pensa, fala, não, eu vou conferir a chave na bolsa uma vez só. Mas no final das contas ele acaba fazendo 3, 4, 5 vezes. Então, isso aqui é um problema porque isso também traz sofrimento, tá? E aí, um dado interessante é que, em geral, o sujeito, quando ele executa o ato, ele tem uma certa sensação de alívio, né, que é meio recompensador, ele se sente aliviado em executar aquela ação, e talvez por isso exista uma dificuldade maior ainda desses sujeitos interromperem essas ações. Mas o grande problema é que depois que ele teve essa sensação de alívio, logo vem de novo surgindo uma vontade de fazer tudo aquilo de novo. Logo vem um incômodo que diz para ele que ele tem que fazer aquilo de novo. Então ele fica nesse loop infinito. Ele faz, ele sente alívio, mas aí ele precisa fazer de novo, e aí ele precisa sentir alívio de novo, e aí pode ser muito difícil interromper a ação, tá? E para alguns casos, pelo menos, você tem aí a possibilidade de ideias obsessivas. Nós falamos sobre isso lá na aula de pensamento, tá? Então, para algumas pessoas você pode ter ideias obsessivas, uns juízos meio falsos, que não chega a ser um delírio de fato, mas é uma ideia persistente, né, que fica lá te impulsionando para executar uma determinada ação várias e várias vezes. Certo? Dúvidas até aqui, povo? Ou não? Professor, Diga, Estela. a compulsão não pode ser relacionada à adição também? Porque... Sim, pode. Pode sim, Estela. A impulsividade, ela pode estar associada a você pegar uma determinada droga e usar sem pensar, mas definitivamente você tem a compulsão também associada à adicção. Então o sujeito ele tem muita dificuldade em interromper o uso de qualquer que seja a substância. Felipe, eu tenho uma pergunta também. Claro, vai ter. Por exemplo, assim, a realização do ato compulsivo, ela pode também ir diminuindo a capacidade de deliberação?
Como se fosse aumentando a gravidade, assim, da compulsividade? Essa é uma pergunta bastante interessante, Maite, e em princípio a gente pensaria que sim, mas não existe muita evidência nesse sentido, de que você diminua a capacidade de deliberação, porque, na verdade, pelo menos em qualquer momento em que o sujeito interrompa a ação e ele precise reiniciar aquela ação, ele vai deliberar. E se ele consegue perceber que existem consequências negativas, ele, em geral, vai passar a deliberar, pode passar a deliberar, inclusive, mais. Tá? Mas, ainda assim, né, enquanto um ato compulsivo, ele vai acabar sendo executado, independente da deliberação. Então, a gente não tem muita evidência para falar que a deliberação ela se altera, ela diminui ou ela efetivamente aumenta. O que a gente observa é que ela acontece, o sujeito reflete sobre aquilo, mas no final das contas ele acaba fazendo de qualquer forma. Tá? Como a gente tem envolvimento de estriado dorsal, que são regiões motoras, vocês também devem pensar aí em comportamentos que começam de alguma forma a se tornar meio automáticos, tá?
precisa também pensar em manejos diferentes. Um sujeito que tem planos muito claros e uma deliberação muito clara que resolve que ele quer se matar, ele precisa ser internado. Porque não tem o que você faça com aquele sujeito, ele vai tentar aquilo na hora que você liberar ele. E a gente tem trocentas histórias assim na psiquiatria. Tá? O sujeito faz uma tentativa de suicídio com medicação, vai para no hospital, faz uma lavagem estomacal, o hospital, por qualquer que seja a cagada, manda esse paciente para casa, no caminho de casa ele compra mais remédio e ele faz uma nova tentativa de suicídio. Trocentas histórias assim. Enquanto que pacientes que fazem isso de maneira muito impulsiva, eles podem até não fazer uma nova tentativa de suicídio. Se você manejar a dor, se você resolver o problema que está levando àquele impulso. Claro que eu não estou dizendo que você não deve internar esse paciente. Você precisa avaliar, você precisa ter certeza de qual é o estado psíquico dele. Mas ele é menos provável de fazer uma nova tentativa se essa tentativa veio de um ato muito impulsivo. Tá? E por isso que vocês têm sempre que investigar muito bem. Perguntar abertamente. A gente, às vezes, pensa meio como um tabu de falar em suicídio, não deveria ser um tabu. Essas histórias de que falar sobre suicídio aumenta casos de suicídio, isso é balela, isso não acontece. Existem trabalhos que mostram que não existe aumento da taxa de suicídios por se falar em suicídio, depressão e doenças correlatas. Então a gente deve sempre perguntar, e perguntar abertamente, né, na avaliação, olha, você tem algum pensamento de morte, você já pensou em se matar, você já planejou se matar? Pensar em se matar é uma coisa, passar pela cabeça, provavelmente passou pela cabeça de todos nós uma vez na vida, mas esse pensamento foi persistente, você pensou formas efetivas de se matar, você pesquisou na internet como você poderia se matar? Então se o paciente está nesse nível, ele precisa ser internado, porque isso não é simplesmente um impulso, isso não é simplesmente um risco, isso provavelmente vai acontecer, e aí a gente precisa intervir quanto antes possível, tá? Então investiguem, né, se você tem qualquer suspeita lá de que o paciente tem uma alteração psíquica, investiga o humor, investiga pensamentos e desejos em relação à morte, porque infelizmente a incidência de atos suicidas ainda é muito grande, certo? Professor, uma dúvida. O senhor falou dessa importância do suicida, às vezes, é porque ele quer acabar com a dor. Se o paciente relata para mim essa questão do perguntar abertamente de se ele já pensou em se matar, pesquisou e etc., a resposta não for essa. A resposta não é que o pensamento é se matar, mas que se alguma coisa de ruim acontecer com ele, tipo, vai ficar doente, ficar hospitalizado, se quebrar todo e etc., toda aquela onda de problemas que ele acredita que está tendo vai parar porque as pessoas vão se voltar para o cuidado com ele, porque o que ele quer é, tipo, a atenção ou que tudo aquilo que está acontecendo de ruim pare. E a forma que ele encontra de fazer aquilo parar é não a questão do suicídio especificamente, eu não quero me matar, mas eu quero que isso pare. E daí, se eu me machucar, isso vai parar pelo menos por um tempo, porque a atenção vai estar voltada para a minha saúde, entende? Isso também é um pensamento suicida, isso também é um alarme para a gente de que talvez nessa situação seja melhor intervir internando, ou é aquela pessoa que a gente pode só acompanhar de longe, ficar olhando e ver como é que é a evolução. Azânia, por praxe, sempre que uma pessoa tenta suicídio, a gente vai interná-la. Isso é sem sombra de dúvidas, não interessa o que foi feito, tá? Se o cuidado hospitalar ele é adequado, essa pessoa será internada para avaliação específica. Então, ele deveria, eu estou meio aqui deliberando, mas é que eu estou pensando que tem hospitais que fazem isso e hospitais que não fazem isso imprudente, infelizmente, tá? Eu conheço pessoas que tentaram suicídio, que foram parar num determinado hospital, o problema foi resolvido e elas foram mandadas para casa horas depois. E isso não é adequado. O que foi, Júlia? Acontece mesmo, não é internado. Já vi. Então, mas isso está errado, né? Isso está errado. Se pelo menos o paciente tivesse passado por uma avaliação psiquiátrica, beleza. Mas eu sei de casos em que nem a avaliação foi feita. Então, não dá. O correto é a gente fazer uma internação para fazer uma avaliação adequada, pelo menos por uns 2, 3 dias, no mínimo, para entender qual é a situação. A Zânia está correta que existem casos em que pessoas
fazem a tentativa de suicídio para chamar atenção. Mas isso já é um risco, Azânia, porque a pessoa pode errar a mão, né? Quando você chega em vias de fato de fazer uma tentativa de suicídio, mesmo que você esteja consciente ou inconscientemente pensando em fazer aquilo para chamar a atenção, na hora do ato, você pode errar a mão e tomar mais medicamento do que você gostaria, ou se ferir mais gravemente do que você queria, ou você contar que alguém vai te achar e aí a pessoa não volta para casa e não te acha. Então, o ato, de qualquer forma, ele tem uma característica impulsiva importante. E ele requer uma avaliação mais cuidadosa, qualquer que seja o indício de que você tem de que foi só para chamar atenção. Então, a gente, em geral, vai internar e vai fazer uma avaliação mais cautelosa. Tá bom? E na minha avaliação, então, quando eu for escrever tipo, a minha evolução, minha súmula, eu posso colocar como uma tentativa de suicídio ou eu descrevo melhor a situação para que seja melhor entendido, eu posso só simplificar e botar que foi uma tentativa de suicídio. No seu histórico, né, você pode fazer uma descrição mais detalhada. No seu exame psíquico, você pode, por exemplo, ter situações em que o sujeito, ele fez a tentativa de suicídio, mas na hora que você vai descrever o humor ele está normal. Isso pode acontecer. Né? Vocês vão pegar, por exemplo, pacientes com transtorno de personalidade borderline, que isso vai ser verdadeiro. O humor, ele é normal, mas porque tem uma característica impulsiva muito grande, e aí, de repente, o sujeito não conseguiu o que ele queria, ele faz uma tentativa de suicídio impulsiva. E, às vezes, vai fazer trocentas na vida, né? Porque o sujeito não tem as vontades atendidas, e aí se frustra, mas não tem um humor rebaixado, e essas tentativas, às vezes, não são efetivamente reais. Então, ele acaba não se matando. Mas eu preciso resolver o problema. Eu não posso, mesmo que seja um paciente que já passou por 10 tentativas de suicídio, eu não posso falar assim, esse aí vai e volta. Eu preciso resolver o problema, eu preciso tratar o transtorno subjacente para que o sujeito não tenha mais esse impulso. Certo? A última coisa que foi falado dos hospitais de Prudente. Eu lembro que no primeiro termo, no primeiro bimestre, a gente teve uma palestra sobre o protocolo de tratamento da possibilidade de suicídio no HR, que daí a gente aprendeu, a pessoa veio e falou sobre isso, falou que o paciente é internado, que todos têm que ser avaliados e etc. Daí agora me surgiu a dúvida, se nem todos fazem, então esse protocolo, ele é do HR, não uma lei, digamos assim, de que um paciente que faz uma tentativa de suicídio, ele tem por obrigação, só tem por obrigação fazer com que esse paciente passe por uma análise com psiquiatra. Sim, não é uma lei, isso é protocolo hospitalar, protocolo local mesmo, Zânia. Então, infelizmente, o protocolo pode ser diferente. E aí o hospital pode optar por não fazer uma avaliação específica com um especialista no caso da tentativa de suicídio. Mas isso, obviamente, tem consequências que podem ser muito graves. Tá? E em relação à consequência para o profissional, eu, enquanto médica de um hospital que não tem esse protocolo, eu não tenho como deixar esse paciente internado, porque não tem recursos, eu acabo liberando, e esse paciente consegue executar o ato que ele tinha tentado previamente. Eu respondo legalmente por isso? As decisões médicas, elas são soberanas. Então, quando você toma uma decisão de uma alta, etc., você deve ter dados que subsidiem essa decisão. Se você tem dados que subsidiem que aquele paciente está estável, a sua decisão ela não pode ser questionada. Agora, se você tiver lá no seu prontuário dados que deixem questionado ou em aberto se esse paciente efetivamente estava instável, eu acho que o risco ele existe. Então, por isso que é interessante, independente de qual é a área que vocês vão, mesmo que não seja psiquiatria, né, a intenção aqui é que vocês sejam generalistas, que vocês saibam avaliar isso adequadamente. E aí, se vocês não puderem, né, dependendo do lugar que vocês trabalham, vocês não puderem, em hipótese alguma, segurar aquele paciente lá, que pelo menos vocês chamem a família, que vocês só deem alta com a família consciente do que está acontecendo e com uma recomendação enfática de que aquele paciente seja avaliado especificamente num outro hospital ou por um especialista em clínica particular, etc. Pelo menos vocês fizeram a recomendação que vocês tinham que fazer. E aí não essa questão, professor, mas a família está preparada para levar esse paciente para uma análise? Se a família está ou não? Entendeu? Aí fica a responsabilidade para a família.
Entendeu? E se o problema for na família? Então, mas vocês não estão tratando a família, né? Isso não é responsabilidade de vocês. A Aí questão é passa a vocês... responsabilidade do médico para a família. É isso, entendeu? Sim, mas a questão é vocês estarem seguros daquilo que vocês estão fazendo, de vocês darem ao paciente de vocês a melhor recomendação possível, tá? Alguém na família precisa ser são para você conversar, Júlia. E aí você também pode avaliar isso quando você chamar a família, né? Na conversa você pode entender e aí, eventualmente, estenda a sua recomendação a todos e não somente ao paciente que você está tratando, tá? Mas isso sempre é muito delicado, isso sempre precisa ser feito com muito cuidado, vocês precisam ser muito sábios na hora de fazer essas recomendações, porque elas não podem ser ordens, né? Vocês precisam deixar uma indicação, uma solicitação, um encaminhamento, então vocês precisam, né, pisar em ovos quando vocês forem fazer isso, não por medo de um processo, mas porque a situação toda é muito delicada. Imaginem vocês que ao chamar uma família para eventualmente dar alta para um paciente que fez uma tentativa de suicídio, vai estar todo mundo com nervos à flor da pele. E aí vocês precisam ser muito cautelosos quando vocês forem conversar com a família de fato. Tá bom? Não vai ser fácil para ninguém, indiscutivelmente. Certo? Então vamos lá, povo. Um outro quadro relativamente frequente é quadros impulsivos e compulsivos relacionados à ingestão de substâncias e alimentos, tá? E aí, nesse caso, a gente tem um quadro que a gente chama de dipsomania, que está relacionado a álcool, tá? E olha só, que aqui a gente já fala no impulso, ou mesmo na compulsão, então é definitivamente um ato contínuo, periódico, para ingestão de grandes quantidades de álcool. É o alcoolista clássico, tá? Muitas vezes, esse sujeito vai beber álcool até ficar inconsciente, tá? E a gente tem até termos em inglês que são recorrentes, inclusive aqui, para a gente se referir a essas pessoas, que é o binge drinking. É o sujeito que bebe realmente até cair. Então, aqui você tem um quadro bastante sério, né, porque o sujeito, ele não delibera para começar e depois que ele começa, ele não consegue interromper. Então, isso também precisa ser avaliado, isso vai entrar lá no campo da adicção, isso requer muitas vezes intervenção medicamentosa, existem medicamentos que vão ser utilizados para tentar tirar as pessoas da abstinência do álcool resultante de interromper a bebida. Então, aí, né, quando vocês forem falar de tratamentos lá na frente, vocês vão olhar para isso especificamente. Mas a gente tem um nome aí específico para isso, que é a dipsomania. Tá? Alguém já conhecia esse nome? Não? Eu não. Ok. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aleatória. O seu telefone está vibrando aí? Nesse momento, não. É porque eu estou escutando um barulho e acho que meu celular está dando problema. Obrigada. Desculpa. Imagina, nesse momento, nada vibrando por aqui, Azânia. Bulimia, povo. Esse é um termo... Interferências, azar. Desculpa. Mas tá para todo mundo essa interferência? Ai, fica parecendo um zumbido. Aí fica zzz, assim. Tá, eu vou dar uma olhada na gravação depois. Não sei exatamente o que é. Bulimia, povo, é um termo que eu imagino que vocês talvez já tenham escutado falar. A gente fala muito sobre bulimia e anorexia, mas essas são duas condições bastante diferentes. A bulimia, ela envolve um impulso irresistível para a ingestão de grandes quantidades de alimentos. E uma das coisas que a gente tem aí, né, é um sentimento de culpa associado nessas pessoas, porque elas fazem uma ingestão incontrolada de alimentos, mas depois elas se arrependem, e muitas vezes, inclusive, né, elas podem induzir vômitos para tentar expulsar aquela quantidade de alimentos a mais, que elas não deveriam, que elas ingeriram, tá? Essas pessoas, diferente do quadro de anorexia, quando a pessoa simplesmente não come, elas não são necessariamente super magras. Na anorexia, a pessoa pode entrar num quadro de inanição, mas na bulimia não. Essas pessoas podem ser, inclusive, obesas, porque elas podem não conseguir expulsar alimento suficiente para não engordar, e aí elas podem ganhar peso, mas a gente sempre precisa
né, olhar se não tem esse impulso grande para alimentos, tá? Não é muito incomum em alguns quadros de ansiedade, inclusive. Tem pessoas que voltam a ansiedade delas para satisfazer pequenos prazeres, e aí esses pequenos prazeres acabam sendo com alimentos. E aí, naturalmente, elas vão ganhando peso ao longo do tempo. Isso pode não ser necessariamente patológico, do ponto de vista psiquiátrico, mas pode ter consequências metabólicas. Na faculdade, isso é relativamente comum, povo. Na faculdade, às vezes, a gente vê alguém entrar lá no início, no primeiro termo, magrinho, e o cara sai da faculdade com o dobro de peso, com 50% mais peso. Tem muitos alunos que a gente vê isso acontecer ao longo da faculdade. Porque é um momento muito diferente da vida, né? É um momento de transformação, onde eventualmente vocês não estão mais na cidade natal, onde vocês talvez estejam mais isolados de contato social, nem se fala agora na pandemia, né? E tudo é mais difícil, né? A faculdade pode ser mais difícil do que era a vida até ali na escola, no ensino fundamental médio, e aí você vê essa transformação em alguns alunos ao longo do curso. E para alguns de vocês, talvez não seja agora, mas vai ser depois do curso, quando vocês vão sair debaixo da asa do pai de vez e vão ter que se virar sozinhos, como médicos, como profissionais, sei lá onde. Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser observado, né, precisa ser pensado, porque pode não ser um quadro de bulimia especificamente, mas pode ser um aumento de ingestão impulsivo, compulsivo, relacionado a um processo de ansiedade. Aí a gente não vai chamar de bulimia, tá? Porque a bulimia envolve exatamente essas características, ingestão de grande quantidade de alimentos e um sentimento de culpa, que normalmente está associado a uma tentativa de se tirar ou esquivar daqueles alimentos. Mas a gente também olha na ansiedade esses casos de aumento de ingestão, aí, uma hiperfagia, né, decorrente dessa ansiedade. E é um quadro aí muito próximo, na verdade, tá? Para algumas pessoas pode vir um pouco de sentimento de culpa. Ela sabe que ela está comendo mais, ela sabe que ela está comendo para se sentir melhor, então você fica aí talvez no meio do caminho. E por fim, povo, a potomania, que é uma compulsão aí por beber muita água ou muito líquido. A gente já teve paciente psicótico há pouco tempo atrás lá no PAI com esses sintomas. E o sujeito literalmente bebia água da torneira do banheiro, bebia água de madrugada escondido, e isso tem consequências, porque o sujeito pode entrar numa hiponatremia, como aconteceu inclusive com o paciente que estava lá no PAI. Logo que ele chegou, não sabiam disso, e quando foram ver, o cara estava entrando em hiponatremia, porque ele simplesmente estava bebendo água feito doido. Então, a característica aqui importante é que o sujeito faz isso mesmo na ausência de sede. Ele só sai bebendo água, tá? Quando o sujeito tem sede, a gente chama isso de polidipsia. E isso não precisa ser necessariamente psiquiátrico, isso pode ser simplesmente uma consequência da diabetes, tá? Mas a potomania aí é um quadro definitivamente impulsivo ou compulsivo, associado a simplesmente um comportamento de beber água, mesmo quando não há sede. Certo? Professor, onicofagia entra nessa classificação ou não? Como? Onicofagia. Da água, da potomania aqui? Não, na parte de ingestão de alimentos, substância, ingestão de alguma coisa. Não, entra em classificação da parte de impulsão, compulsão. Não sei te falar, Júlia, não lembro de ter visto. Não. Eu vou pesquisar e depois eu te falo, pode ser? Então tá. Obrigada, professor. E por último, último não, mas quase chegando lá, impulsos e compulsões relacionados a desejo e comportamento sexual. Esses daqui, como muitas vezes viram motivo de piadas, brincadeiras, etc., eu imagino que vários de vocês já ouviram falar. E por mais que alguns de vocês conheçam só como brincadeiras, os termos são reais e eles dizem respeito a alguma coisa, tá? Então, fetichismo, né, pessoas que têm impulso e desejo sexual concentrado em partes específicas da roupa ou do corpo do outro, tá? Exibicionismo, pessoas que têm impulso em mostrar órgãos genitais, não qualquer parte do corpo, mas em geral órgãos genitais, frequentemente contra a vontade de um observador externo, porque se esse observador quiser ver, ele é um voyeur,
E existem pessoas que têm especificamente esse impulso de ver outras pessoas ou ver os outros tendo relação sexual como fonte de prazer mesmo, tá? O prazer dele está aí. Pedofilia e pederastia para pessoas que têm desejo sexual por crianças ou púberes. A gente normalmente usa o termo pedofilia quando o desejo é pelo outro sexo e pederastia quando o desejo é pelo mesmo sexo, tá? Assim como a gente usa ninfomania e satiríase para desejo sexual aumentado na mulher ou no homem. Ninfomania na mulher, satiríase no homem. Fora outras condições, gerontofilia, zoofilia, necrofilia, coprofilia. Vocês precisam de explicação de algum dos termos aqui? Acho que não, certo? Então, isso são impulsos e compulsões relacionados ao comportamento sexual, que, de novo, a gente pode discutir se isso é patológico ou não, tá? É meio difícil de definir. Muitas dessas coisas podem ser só preferências, elas podem não atrapalhar nada na vida, mas para algumas pessoas isso pode atrapalhar. Claro que se eu tiver pessoas que chegam a vias de fato com crianças, eu tenho um problema, porque eu tenho problemas legais. Assim como na zoofilia, necrofilia, eu tenho problemas legais. Então, claro que se isso sair do campo do desejo e isso chegar aí no campo da ação efetiva, pelo menos para alguns casos, a gente vai ter problemas bastante sérios. E aí isso precisa ser pensado com carinho, tá? E trabalhado e, né, obviamente, alguma intervenção precisa ser feita, certo? E aí, alguns outros impulsos e compulsões apenas mais, que talvez vocês possam ver em algum momento ou encontrar ao longo da profissão de vocês. Poliomania, né, uma coisa talvez um pouco rara de se ver, mas em algum momento talvez vocês vejam um paciente que faça isso, pacientes que têm um impulso aí de sair andando até sumir no mundo, tá? E muitos deles vão falar, olha, eu quero andar até desaparecer, eu quero andar até conhecer o mundo inteiro, e claro que talvez vocês tenham desejos do tipo, né, mas aqui ele é literal, né, literal no sentido de sair andando sem parar. Isso é muito mais comum, né, em pacientes aí com alterações importantes do ponto de vista do pensamento. Então, em pacientes esquizofrênicos, especialmente aqueles que estão persecutórios, que querem realmente fugir, em quadros psicoorgânicos, onde o pensamento também pode se alterar bastante, inclusive o juízo da realidade, e em pacientes com algum tipo de retardo mental. Tá? A cleptomania, que é outro dos termos que eu, em geral, penso que vocês já conhecem, que são aquelas pessoas que têm impulso ou compulsão por roubar coisas, e, em muitos casos, efetivamente fazem isso, tá? Um dos dados bastante interessantes aí é que o sujeito tem noção, né, do que o que ele está fazendo é errado, tá? Mas ele não consegue evitar esse impulso por roubar alguma coisa, então, frequentemente, ele chega efetivamente a fazer o roubo. E o detalhe interessante é que não é assim, eu vou lá roubar uma Ferrari, eu vou lá roubar uma joia, eu vou lá roubar sei lá o quê. Pode ser um negócio de R$2, pode ser uma caneta Bic, que deve custar uns 10 hoje, na verdade. Enfim, normalmente o valor do roubo não é o detalhe importante. Não é porque ele quer o dinheiro, não é porque ele quer revender, ele só tem um impulso por fazer o ato. Tá? E algumas pessoas fazem isso compulsivamente mesmo. Tem inclusive alguns atores que já foram presos por esse tipo de coisa. Alguns atores famosos, talvez mais no passado, tá? Mas que foram enquadrados aqui nessa categoria. Não sei se efetivamente por um diagnóstico bem feito ou se por uma estratégia de defesa para tentar livrar o sujeito, né, de um roubo que foi feito. Mas já que era uma pessoa famosa e já que, pelo menos o caso que eu me lembro, era algo bastante insignificante em termos de valor, é possível que possa ser enquadrado aqui, tá? E acho que a última coisa que o Dalga Larrondo coloca lá, jogo patológico, que eu costumo sempre ressaltar que é a nossa única não substância que aparece nos transtornos aditivos do DSM.
Nós temos uma categoria específica do DSM, que são os transtornos aditivos, onde aparece álcool, cocaína, maconha, heroína, todas as drogas que em geral são usadas de forma recreativa, lícitas ou ilícitas, e a única coisa que aparece lá como parte dos transtornos aditivos, que não é uma substância química, é o jogo. Pessoas que não conseguem interromper a sua vontade de jogar jogos de azar, de fazer apostas, de especular com o próprio dinheiro, o dinheiro dos outros, o dinheiro de quem tiver dinheiro. Tá? O DSM-11, ele discutiu bastante, DSM-11 não, desculpa, o CID-11, DSM-5 também, ele discutiu bastante, mas não chegou em vias de fato de incluir nos transtornos aditivos o jogo e a internet. Mas o DSM-5 ele tem uma discussão sobre isso, eu acho que o CID-11 também vai trazer uma discussão sobre isso, não sei se ele vai colocar efetivamente nos transtornos aditivos o jogo, pela internet, né, jogo e uso de internet. Mas é uma das outras categorias aí que provavelmente entrarão como não substâncias nos transtornos aditivos, porque de fato tem pessoas que não conseguem interromper isso. Certo? Perguntas sobre... Professor, não sei se você já assistiu aquele filme Forrest Gump. Você acredita que você deve conhecer. Faz tempo, Giovana, mas vamos lá. Então, porque assim, quando você falou da poliomania, me fez lembrar que ele, não sei se você se lembra, que ele sai correndo assim, ele sai correndo assim, do nada, e ele vai correndo até não sei aonde. Seria isso, a poliomania? Sim. Ou você acha que não? Não, você pode colocar nessa categoria sim, definitivamente, Giovana, porque é um andar, e nesse caso um sair correndo muito a esmo mesmo, né, sem objetivo definido. Entendi. Eu acho que ele tinha um pouco de retardo também, né? Ele tinha Sim. Entendi. Então tá ótimo, então. Obrigada. Tinha um prejuízo cognitivo bem leve. Exatamente isso. Obrigada. Você assistiu esse filme recentemente, Giovana? Nossa, eu amo esse filme. Eu já assisti acho que umas 20 vezes, sem brincadeira. É porque quando ele saiu você era criança, né? Sim, eu adoro ele, adoro. Passa muitas vezes na TV a cabo, toda vez que passava eu assistia de novo, da Netflix, quando saiu eu assisti de novo. Eu gosto da trilha sonora dele também. Eu adoro. Muito bom. Ok, povo. Então, mais algumas pequenas alterações qualitativas da vontade. A gente estava falando lá dos tipos de impulsos e compulsões, né, mas a gente tinha acabado de entrar nas alterações qualitativas, e aí existem algumas outras alterações a serem ditas. E essas daqui são bastante interessantes porque vocês podem ver isso acontecer numa entrevista, tá? São sutis, mas depende de vocês estarem aí bastante atentos. A ambitendência, povo, envolve aí uma incapacidade patológica para tomar decisões. Então, são sujeitos que, frequentemente, vocês não conseguem dele uma decisão efetiva. A gente já tinha mencionado isso, né, em relação a pessoas que simplesmente não conseguem fechar uma decisão, né, mas quando você tem isso assim, sempre, né, o sujeito sempre, ele não consegue chegar numa decisão, então a gente chama de ambitendência, porque ele fica sempre, né, pulando de um galho para outro, mas não consegue fechar uma decisão única. Então, isso vale a pena vocês observarem bastante na entrevista, né, se o sujeito, ele tem dificuldades de efetivamente escolher uma coisa ou outra quando você essencialmente dá opções, ou se no relato dele, de qualquer que seja o evento que ele passou lá no passado, se ele parece não ter conseguido fazer uma escolha. Isso vai ser bastante presente em toda a história que ele contar. Então, por isso que essencialmente vocês conseguiriam perceber. Tá? É diferente, por exemplo, de uma atitude, e talvez vocês tenham falado disso com justamente a Carol, porque ela falou de atitude lá atrás, quando vocês conversaram sobre anamnese e entrevista. É diferente de um sujeito que tem uma alteração da vontade, que a gente chama de negativismo, que gera uma atitude negativista, tá? Uma resistência aí
não muito deliberada, não motivada, frequentemente incompreensível em tudo aquilo que é pedido para esse sujeito. Inclusive, a gente classifica, né, essa alteração da vontade, esse negativismo, em negativismo passivo ou ativo, né, porque no passivo, o paciente, ele simplesmente não faz aquilo que é pedido para ele. Você tem um paciente que, por exemplo, chega lá para um atendimento que você fala para ele, olha, fica à vontade, se senta, tal, e ele simplesmente não senta, ele não quer fazer aquilo. Aí você fala para ele, olha, você não quer me contar por que você veio aqui, etc., e ele não faz. Você não consegue fazer ele essencialmente falar o que ele tem para falar. Para esses pacientes, às vezes, não fazer a solicitação é o que resolve. Então, se você esperar ele falar, se você simplesmente não fizer mais nada, não perguntar mais nada, não fizer nenhuma pergunta da anamnese, em algum momento, simplesmente, ele vai começar a falar e contar o que ele quer contar. Ele vai sair dessa atitude de negativismo, tá? Isso é bastante diferente de um paciente com uma característica ativa, quando ele simplesmente faz o contrário daquilo que você solicita para ele. E os livros trazem relatos de pacientes que são realmente muito decididos em relação a isso. Então, o paciente chega lá, você fala para ele sentar, ele fica em pé. Aí você está meio pé da vida, você fala para ele, então tá bom, então fica em pé, aí ele vai e senta. Aí você fala para ele, olha, né, o que você veio fazer aqui? Ele não fala nada. Aí você pede para ele contar a história, ele não conta. Aí, se você, de novo, né, uma atitude meio pé da vida, você fala para ele, então tá bom, então fica quieto aí ele começa a contar. Então, ele realmente faz tudo aquilo que é o contrário daquilo que é solicitado para ele. E por isso que a gente chama de um negativismo ativo, né, porque ele vai contra mesmo, tá? Isso, não sei se vocês vão encontrar, porque são casos muito específicos aí, até dentro da esquizofrenia e da depressão. Quadros mais catatônicos, né, pacientes que a gente vai falar catatônicos porque eles acabam, né, sendo muito irresponsivos a tudo aquilo que é solicitado para eles. Então, não sei, alguns pacientes talvez vocês vejam essa atitude, e de vez em quando a gente tem pacientes no PAI com quadros semelhantes a isso, tá? Se vocês derem sorte, quando vocês passarem por lá no 9º termo, talvez vocês vejam. E é interessante que para alguns desses pacientes a gente observa aquilo que é chamado reação do último momento. E isso é algo que provavelmente a Carol também falou com vocês lá atrás, né? Um desaparecimento súbito do negativismo. Quando você desiste desse paciente, quando você quer mandar ele embora porque ele não está colaborando, porque ele não tem nada para te dizer, aí ele passa a colaborar. Aí ele passa a contar qual é o problema, aí ele passa a responder às solicitações da entrevista. Então, isso é uma característica meio esquisita, mas ela pode aparecer. É o paciente que talvez queira se fazer de difícil, mas na hora que ele percebe que ele vai perder a possibilidade de ajuda dele, ele resolve colaborar para ele ter a sua ajuda efetivamente sendo dada, tá? Então isso, para quem se lembra, isso se confunde um pouco, o negativismo e essa reação do último momento com aquela questão da atitude do paciente, né, mas também entra lá dentro das alterações da vontade, nos capítulos específicos dos livros de psicopatologia. E, para alguns pacientes, aquilo que a gente basicamente pode definir como o oposto do negativismo, que é o paciente que tem uma sugestionabilidade patológica. Tudo aquilo que você fala para ele, ele admite como sendo real. E por isso que a gente instrui vocês a respeito do processo de entrevista e anamnese, que vocês nunca fiquem completando frases para o paciente, que vocês nunca fiquem falando quais são os possíveis sintomas para o paciente. Porque você pega um paciente como esse, e tudo que você falar que é sintoma, ele vai ter. Ele vai falar que tem. E aí, você vai ter dificuldades, porque ou você vai fechar um diagnóstico errado, ou você vai simplesmente não conseguir colocar aquele paciente num diagnóstico específico. Então, sempre vale deixar o paciente contar, deixar ele falar quais são os sintomas, deixar ele efetivamente trazer para vocês quais são os problemas, tá? Em casos extremos dessa sugestionabilidade patológica, a gente diz que o paciente está numa obediência automática. Tudo aquilo que você fala, ele faz. Não interessa o que for, tá? Em quadros mais psicóticos, mais graves,
chega ao ponto de você falar assim para o paciente, olha, levanta seu braço e deixa para frente. Ele faz isso, ele fica lá. Enquanto você não mandar ele baixar o braço, ele não vai baixar o braço, tá? Mas isso seria um quadro extremo aí, né, de sugestionabilidade, porque ele simplesmente faz tudo e faz automaticamente tudo aquilo que vocês sugerirem, por mais imbecil, ridículo e inútil que seja aquilo que vocês estão solicitando. Certo? Muita coisa, povo? Muita coisa. Sim. Tá bom. Então chega de vontade. Então vamos rapidamente falar de psicomotricidade. Psicomotricidade é mais curtinho. O Chenot, ele acaba juntando os capítulos, tá? Chenot ou Dávola Rondo, não lembro. Um deles junta os capítulos de vontade e psicomotricidade, e o outro simplesmente coloca em capítulos diferentes, mas o de psicomotricidade é um capítulo super, super curtinho, tá? Então, assim, povo, nossa psicomotricidade é a nossa expressão final das alterações volitivas. Quando vocês vão executar uma ação, isso é feito por meio da motricidade de vocês, por meio de uma ação voluntária, como a gente tinha falado. E aí, em termos de alterações, a gente vai ter algumas alterações aí em termos de quantidade dessa psicomotricidade. Por exemplo, se a gente tiver um sujeito que entra em agitação psicomotora, um sujeito que está acelerado, que faz movimentos exagerados, muito maiores, muito mais amplos do que eles precisariam ser, e que normalmente está associado a uma aceleração do pensamento, tá? Então, isso aqui é relativamente frequente vocês observarem, especialmente pacientes que estão em surto. Então, definitivamente, isso daqui vocês vão observar em algum momento, em algum CAPS, em algum PAI, em algum lugar que vocês forem, algum cenário que vocês forem lá no Manotermo, tá? E, obviamente, que se você tem um paciente que está agitado, você precisa entender como ele está funcionando, tá? Porque essa agitação, normalmente, ela vai vir de uma aceleração de pensamento. E o problema maior é quando isso vem acompanhado de agressividade, que não é muito comum, por exemplo, em pacientes psicóticos. Então, ele pode até chegar colaborativo para uma entrevista, ele pode chegar até numa boa lá com você, mas aí, de repente, por alguma coisa que você fala, que vai contra aquilo que ele está pensando, contra aquilo que ele gostaria que você falasse, ele passa a ter uma atitude bastante agressiva, bastante hostil. E é por isso que, quando a gente fala com vocês sobre entrevista, a gente fala até numa questão ali de organização da sala de vocês, para que vocês estejam numa posição de segurança. Vocês estejam próximos à porta, que vocês tenham como se defender numa sala ali, sozinhos com o paciente, porque caso ele, né, passe a ter uma atitude mais agressiva, né, fique agitado, vocês possam ter como sair dali ou buscar ajuda para vocês não precisarem e nem tem como, né, resolverem sozinho, tá? Então, assim, são esses casos que vocês normalmente vão levar para as emergências e internarem. Isso é indiscutível, porque em muitos casos eu só consigo desacelerar esse paciente por meio de medicação. Então, aí a gente vai ter que internar e a gente vai ter que tomar ações específicas, tá? E existem muitos casos onde isso pode acontecer, para complicar mais ainda a vida de vocês. Nas manias, nos pacientes psicóticos, em pacientes com quadros agudos, orgânicos, pode ser intoxicação, pode ser um traumatismo, pode ser uma encefalopatia, e mesmo nas demências. Então, são muitas e muitas situações aí onde vocês têm pacientes que podem demonstrar essa agitação psicomotora, precisarem de uma intervenção medicamentosa para se acalmarem e até para vocês conseguirem concluir o exame psíquico, tá? Então, sempre estejam atentos numa entrevista que vocês percebam que tem componentes psiquiátricos a serem avaliados. Por outro lado, povo, vocês podem ter pacientes lerdos, que estão aí numa lentificação psicomotora. Nesses pacientes, né, vocês vão ver aí uma movimentação bastante lenta, um pensamento lento, uma movimentação que parece pesada, literalmente, parece que o braço está pesado, então ele demora para conseguir fazer os movimentos que ele tem que fazer. E, frequentemente, né, a latência de resposta desse paciente vai estar aumentada, porque tudo funciona de forma mais lenta.
Se ele chegar a um estado bastante acentuado, onde ele simplesmente não se mexe, não faz mais nada, né, a gente vai falar que ele está num quadro de inibição psicomotora. Seria um estado aí bem mais profundo, acentuado, de lentificação. Talvez que vocês possam, inclusive, confundirem aí com uma catatonia, tá? Mas se vocês forem fazer um exame neurológico, vocês vão ver que não tem paralisias, que não tem déficits motores que justifiquem aquela inibição. Então, claro que aí vocês vão ter que saber fazer essa avaliação neurológica também, e vocês estão aprendendo isso, para vocês tentarem entender se é um quadro ou outro, tá? E eu já vou falar para vocês também que tudo que é psicomotor aqui tem essas correlações com a neurologia, porque vocês vão ter que avaliar se está tudo bem do ponto de vista neurológico, para então concluírem que tem um viés realmente psiquiátrico, tá? E alguns quadros mais específicos, que talvez seja um pouquinho mais difícil de vocês verem, pessoas, quadro de estupor, onde você tem perda de toda atividade espontânea, o paciente parece ter nível de consciência preservado, mas ele simplesmente não exibe nada, não tem ação voluntária acontecendo. Ele está lá, ele está consciente, eventualmente você consegue obter alguma resposta, mas ele simplesmente não reage, tá? Então isso aqui seria não rebaixamento de consciência, mas um rebaixamento especificamente da psicomotricidade, sem lesões neurológicas que justifiquem aquilo. Na catalepsia, você teria aí um exagero do tônus postural, uma hipertonia muscular, o paciente, ele simplesmente, ele não deixa você mexer com ele em termos de tônus muscular mesmo, então ele está num quadro como do estupor, não tem atividade voluntária. Mas esse paciente aqui, se você for lá tentar mexer com braços e pernas, ele mexe. Aqui já é um pouco mais complicado. Aqui parece que ele está num tônus ativo da musculatura, que você não consegue mexer com ele, você não consegue movimentá-lo para tentar fazer a avaliação. Então são quadros muito semelhantes do ponto da psicomotricidade, porque o sujeito não está se mexendo. Mas, num deles você consegue mexer, e no outro você não consegue mexer. Agora, no estupor, você vai lá, mexe, solta e ele volta lá para o lugar, fica paradinho. Tem um caso específico de catalepsia, que a gente chama de flexibilidade cerácea, onde o sujeito, ele parece moldável. Você vai lá para tentar avaliar o paciente, você sente que ele está meio duro, né, parece aí nesse estado de catalepsia, mas aí você consegue levantar o braço dele, a hora que você solta, o braço fica lá, parado. Aí, se você não fizer nada, ele pode ficar lá até por horas, assim, tá? Se você for e mexer com outro braço, o braço vai ficar no lugar. Se você for lá e dobrar a perna, deixar a perna dele num estado absolutamente desconfortável, ele também fica. Uma das coisas mais interessantes aqui, dessa flexibilidade cerácea, é que mesmo que o sujeito fique numa posição completamente desconfortável, desagradável, vai ficar. Ele simplesmente aceita qualquer que seja a posição que você coloque ele, tá? Então, em ambos os casos aqui, você tem um tônus postural que parece esquisito, porque você tem um músculo aí que parece meio travado. Só que num caso você não consegue mexer, ou tem muita dificuldade para isso, e no outro você consegue, e o que você fizer vai ficar lá, tá? Em ambos os casos, você provavelmente tem um paciente psicótico aí com uma esquizofrenia catatônica. É o paciente que a gente diz que está catatônico. Ele simplesmente não exibe nenhuma resposta, parece estar consciente, etc., mas ele não reage, tá? E na cataplexia, você tem aí uma perda do tônus muscular, tipo um sujeito que perde consciência, mas não é exatamente uma perda de consciência, porque ele, na verdade, ainda está consciente. Ele só perde o tônus muscular e ele desmonta. Ele simplesmente cai e desmancha no chão. Então, é como se houvesse uma incapacidade de controle voluntário da psicomotricidade. Quer dizer, está indo tudo bem, mas de repente ele não consegue continuar controlando, e aí ele simplesmente desmonta e vai ao chão, tá? Então, termos parecidos aí para condições relativamente parecidas. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? E,
Por fim, aqui, povo, os quadros de estereotipias motoras, em que você tem sujeitos que se mexem de formas esquisitas. Eles fazem movimentos meio desnecessários. Então, assim, você pede para um paciente pegar lá alguma coisa que está em cima de uma mesa, né? Vou pegar o meu celular que está aqui em cima da mesa. Aí ele levanta o braço, ele mexe o braço para o lado, ele vem com o braço aqui para a mesa, depois ele vem com o braço aqui para frente, e aí ele definitivamente pega o objeto que ele tinha que pegar. Então é um movimento que não é um movimento natural, né? Não é simplesmente chegar lá e pegar o que tem que pegar. O sujeito faz movimentos esquisitos, desnecessários para chegar aos fins que ele gostaria. Então a gente chama disso de uma estereotipia, porque é alguma coisa esquisita, estranha, que não deveria estar presente, tá? Confunde-se com os maneirismos, porque no maneirismo isso também acontece, né? Só que na estereotipia isso tudo é automático, e no maneirismo isso parece ser, né, por desejo do sujeito. Então, 2 quadros aqui bastante parecidos, só que um envolve repetições meio que inconsequentes, e o outro, uns movimentos aí tão esquisitos quanto esses que eu estava falando para vocês. Certo? Vocês não gostam muito de dicionário, né? Não. Ninguém gosta, povo. Mas isso são só formas de caracterizar padrões de comportamento que a gente observa nos pacientes, tá? No final das contas, apesar de toda a complexidade daquilo que a gente pode encontrar em pacientes psiquiátricos diversos, alguns padrões de comportamentos eles parecem existir. E por isso que a gente faz esses dicionáriozinhos, porque a gente consegue fazer essas categorias, tá? O último slide, prometo. Eu não sei o quanto vocês falaram disso na neuro, na verdade, mas existem alterações de marcha que são típicas em pacientes com lesões ou do tronco encefálico, ou do cerebelo, ou de outros circuitos motores, onde você tem um sujeito que constantemente se mexe ou anda de uma forma diferente. Ele pode arrastar um pé, ele pode ter um tremor, ele pode ter uma perna que está pesada, né? Tem alterações que são características. O Dalga-Larrundo até coloca uma tabelinha lá no capítulo 17, acho que é 17, se eu não me engano era a tabela 17.4, dessas alterações neurológicas, né? Por que ele coloca isso lá? Porque uma das coisas que ele traz em relação a essas alterações da marcha em pacientes psiquiátricos é que elas não são regulares como dos pacientes neurológicos. Então, você tem algumas alterações de marcha específicas nos pacientes neurológicos que são regulares. O padrão de movimento ele é alterado, mas ele é regularmente alterado. Aqui nos pacientes psiquiátricos isso não é verdade. Então, por exemplo, uma nomeação que se fazia antigamente é a do marcha do paciente histérico. E os livros ainda trazem essas classificações, tá? Embora a gente não classifique mais pacientes como pacientes histéricos, porque essa é uma classificação muito imprecisa. Tem muitas coisas distintas que lá no passado eram caracterizadas como pacientes histéricos. Mas o que é a marcha do paciente histérico? Ela é irregular, ela muda com o tempo, ela é bizarra, porque ela pode ter maneirismos na marcha, ela tem elementos de ataxia, ela tem elementos de espasticidade, mas ela não é regular, como no caso das marchas neurológicas. Então o paciente, ele anda de uma forma esquisita, mas ele não anda sempre igual com aquela forma esquisita. Ao longo do tempo, ou mesmo num caminhar daqui até lá, ele faz umas 2, 3 coisas distintas, que não pode ser só uma questão neurológica simples. E quando você faz um exame neurológico, esse exame neurológico, frequentemente, ele vem normal. Você não encontra alterações neurológicas que justifiquem aquilo que o paciente exibe quando ele anda, tá? E se você for olhar com carinho, os movimentos, eles parecem não ser necessários, eles são supérfluos. O balancear do paciente, ele é maior do que ele deveria ser, né? E aparecem algumas coisas não regulares, pelo menos não como deveria ser para um paciente neurológico, que justifica aquilo que você está vendo no seu paciente psiquiátrico, tá?
E por isso que eu falei para vocês lá no começo da aula, ou em algum momento, né? Vocês precisam ser mais competentes em observar como o paciente age. Porque vocês vão ver que a forma que ele age não é uma forma normal. Por mais que tenha um problema verificável, o padrão desse problema não é eventualmente regular. Ele se altera um pouco ao longo do tempo. Aqui do ponto de vista de psicomotricidade, tá? Então, por se alterar ao longo do tempo, que a gente precisa pensar que não é uma questão de problema básico, informacional, neurológico, mas é uma questão mais de como esse sujeito está funcionando e como o problema está em como ele é modulado, né? A forma que esse paciente tem o cérebro modulado para funcionar, e essas modulações podem uma hora estar mais para lá, uma hora estar mais para cá, o padrão de motricidade dele também vai variar ao longo do tempo. E são essas sutilezas que vocês vão precisar entender para definir se o problema do seu paciente deve ter uma origem mais neurológica ou uma origem mais psiquiátrica, tá? Ainda com o complicador, só vou antecipar isso para vocês, de que alguns remédios psiquiátricos podem provocar alterações neurológicas. Então, aí é mais complicado porque você pode ter uma alteração neurológica, mas que tem a ver com o remédio, não com o paciente em si. E aí vocês vão ter que aprender, inclusive, a detectar isso para poder ajustar a medicação e poder minimizar esse problema que a medicação trouxe. Felizmente, existem também padrões bem conhecidos dessas alterações medicamentosas, e aí, rapidamente, vocês vão saber identificar e fazer ajustes na medicação, tá bom? Mas deixa eu só ir lá para o 9º termo, porque a gente só vai falar de medicação lá. Certo, povo? Perguntas? Professor, eu tenho uma. O senhor Vânia. falou, e no caso das medicações, eu venho ainda me preparando, tipo, a gente como médico generalista pode tratar, por exemplo, numa unidade básica de saúde, um paciente desse tipo, ou não? E também prescrições de medicações controladas, tipo a famosa sertralina, a gente, como médico generalista, pode prescrever, ou a gente tem que encaminhar ele para o, acho que é CAPS, né? Para o CAPS, para ele ter o acompanhamento psiquiátrico correto, para daí sim tomar medicação e não a gente, como generalista. Vocês não têm restrição nenhuma em relação àquilo que vocês podem tratar, Azane. A partir do momento que vocês pegarem o diploma de vocês podem tratar qualquer coisa. A pergunta que vocês devem fazer é se é adequado vocês proporem esse tratamento. Se vocês se tornarem excelentes generalistas, e não sei se a gente conhece alguém que seja tão excelente, vocês poderão tratar qualquer coisa. Mas se você tem um problema mais complexo, se você tem um quadro menos característico na sua frente, que não é claramente uma depressão, que não é claramente uma ansiedade, que você está inseguro sobre o que você deve fazer, encaminhe para o especialista. Não se atreva a fazer um tratamento, especialmente numa posição em que eventualmente você não vai conseguir acompanhar esse paciente, se for numa UPA, por exemplo, e aí você não vai ter condições de reavaliar aquele paciente, vai ficar para sei lá quem reavaliar, então encaminha, porque ele precisa ter direito ao melhor tratamento que ele possa ter, com um especialista e com um acompanhamento adequado. Então não existem restrições, mas precisa ter muito bom senso aí em relação àquilo que vocês vão propor, porque nem sempre você tem condições ou de avaliar ou de acompanhar o paciente como ele deveria. Então aí é melhor que ele fique com quem vai ter condições de fazer isso. Tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma coisa, povo? Não? Então tá bom. Então é o seguinte,